Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Viemos para o nível da nossa maninha preciosa, Priscila. E pregador não consegue tirar férias, né? Adora pregar, para nós é uma alegria, um privilégio e uma honra estar com vocês. Desde já nós saudamos, né, essa amada igreja preciosa, linda, olha que coisa linda, cheia de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, amém? Quem quer mais da unção de Deus aqui? Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais lindas do cristianismo, que é a unção de Deus. Nosso tema hoje é os frutos da unção. E ali no meio do louvor, o Espírito Santo já veio sobre mim e, irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você experimentar uma graça de Deus sobre a tua vida. Você ser cheio do Espírito Santo, você receber uma visitação sobrenatural de Deus sobre você. Amém? As palavras de Jacó, quando ele abençoou seus filhos, lá no final de Gênesis 51, ele diz: o Senhor visitará o seu povo. Olha que coisa linda. E essa palavra ainda ecoa no mundo espiritual. Você recebe essa palavra sobre a tua vida? Irmãos, Deus tem uma graça, um óleo fresco, algo extraordinário para derramar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. A unção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Tem até um velho ditado que diz: uns são e outros não são. Quem quer ser abençoado em nome de Jesus? A unção é isso, é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que você cumpra o seu propósito e a missão que Deus tem para você nessa terra. Tenho aprendido desde pequenininho que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos fazer aqui como se fosse a escolinha de crianças, fala assim: o propósito de Deus, faz assim com a mãozinha, é ter uma grande família. De novo, vamos lá. É ter uma grande família, de muitos, com a mãozinha, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o poder. Aleluia. Eu acordei hoje de madrugada com essa palavra no coração. A gente tem muitas ministrações, né, que Deus vai derramando ao longo dos anos. São 26 anos servindo ao Senhor. Desde os 17 anos de idade, estamos ali há 18 anos servindo a Jesus em Umuarama, nossa terra, nossa cidade, a cidade que Deus nos deu ali para abençoarmos através do ministério. Estamos 3 anos com o ministério, vamos completar agora dia 8 de agosto. Aproximadamente 150 pessoas, irmãos preciosos, ovelhinhas maravilhosas que Deus deu para nós cuidarmos naquele lugar. E eu quero isso, irmãos, eu quero ser um ungido do Senhor, eu quero ter a unção de Deus sobre a minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim, como você também, as pessoas olhem para você e eles vejam a luz de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus em nós. Amém? Mateus 5 diz isso, que os ímpios vão olhar para nós, vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus pelas nossas vidas. E é isso que nós precisamos experimentar, e a unção de Deus, ela nos capacita a cumprirmos o chamamento de Deus. O eterno propósito de Deus é esse que eu falei para vocês, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas Deus tem um propósito específico para cada pessoa aqui nesse lugar. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus tem algo específico, um propósito especial para a tua vida. Eu profetizo uma unção dobrada em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Então, dentro do seu ofício, dentro da sua profissão, eu e você fomos chamados para manifestar a graça de Deus, a glória de Deus, a unção de Jesus Cristo através das nossas vidas. E eu acho lindo, queria que você abrisse a sua palavra no Salmo de número 89, Salmo de número 89, versículo 19. Nós vamos ver sobre a vida de um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada.
Eu acredito que depois de Jesus, esse personagem é um dos mais importantes. Nós acabamos de cantar isso. O descendente de Davi, o homem mais notável, né? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Nós vamos falar sobre Davi. Davi, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. É claro que nós não precisamos imitar os erros e as falhas de Davi, mas os acertos e a graça de Davi, a unção de Davi, eu quero sobre a minha vida. Você também, querido? Erros e falhas você não precisa desejar, nem quer. Ali Deus coloca essas situações para que a gente tome cuidado e não caia nos mesmos erros e falhas, mostrando na Bíblia também que os personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eram homens comuns, mulheres comuns, pessoas de carne e osso como eu e você, que acertavam e falhavam. Mas nós podemos aprender a graça de Deus na vida de Davi. Se desejamos sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, temos que aprender os frutos da unção. O que são os frutos da unção? É aquilo que se manifesta na nossa vida quando nós vivemos uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, uma vida santificada, uma vida de fé, uma vida de obediência diante do Senhor. É como se nós nos tornássemos um receptor, um objeto que recebe, como se fosse um vaso, um recipiente que recebe um óleo que desce do céu sobre a terra. E tudo isso vem através de uma vida de fé e de obediência, de santidade diante do Senhor. E é o que nós vemos na vida de Davi, no Salmo 89, a partir do versículo 19. Preste atenção, vamos ler juntos. O texto diz: outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes. É como se Deus aqui estivesse falando acerca de Davi. A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Quem quer ser escolhido aí por Deus? Dá um glória a Deus. Versículo 20: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele e o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e os ferirei, os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Faloei por isso meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios, aquilo que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Amém? Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Irmãos, essa palavra não é só para Davi. É óbvio que é uma palavra que relata os benefícios de uma vida ungida, consagrada, dedicada ao Senhor. Mas Davi é apenas um tipo, um símbolo, um arquétipo, né? Como diziam os filósofos, daquilo que eu e você podemos ser em Deus. Como eu falei, temos que desejar as virtudes de Davi, as qualidades de Davi, o que tornaram Davi um homem especial para o coração de Deus. E eu quero relatar isso para vocês. Coloca aquela capinha lá que eu mandei para o... O nosso tema é justamente esse, os frutos da unção. Colocaram lá a capinha? Isso, está ali, ó.
Ali também tem as nossas redes sociais, se você quiser nos conhecer nas mídias digitais. Nós temos ministrações no Spotify, Apple Podcast, só colocar tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Temos Instagram, YouTube, e o nosso tema é esse, os frutos da unção. Será que nós, como cristãos, temos colhido dos frutos da unção? Será que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ver uma graça especial de Deus sobre a nossa vida? E nós vamos ver alguns frutos da unção através dessa linda declaração de amor de Deus ao seu amado Davi, o grande rei de Israel. Então, nós aprendemos aqui que todos nós devemos buscar a unção de Deus, amém? Você quer a unção de Deus sobre a tua vida? Nós precisamos ser capacitados pela mão de Deus e dar evidência disso por meio de uma vida que influencie outras pessoas e que seja muito superior à vida das pessoas mais comuns ou qualquer pessoa por aí. Mas o que Deus promete aos líderes ungidos pelo Espírito Santo? O que Deus promete aos filhos que vivem uma vida consagrada e dedicada ao Senhor Jesus? E aqui nós vamos relatar através desse texto, nós vemos marcas extraordinárias, frutos tremendos da bênção do Senhor sobre os ungidos de Deus. Segura no ombro do seu irmão e fala: eu declaro uma unção sobrenatural tomando a sua vida e você recebendo os benefícios, os frutos da unção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. O primeiro benefício que nós vemos, o fruto da unção, está no versículo 19. Preste atenção que Deus diz o texto bíblico: outrora falaste em visão os teus santos e dissestes a um herói, concedi o poder de socorrer no meio do povo e exaltei um escolhido. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus, gente? Os escolhidos de Deus são aqueles que respondem ao chamado de Deus, ao chamado da salvação. Toda vez que você nasce de novo, você começa a caminhar com Jesus, você promete ao Senhor uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. E eu quero te perguntar, meu irmão, como é que está a tua vida diante de Deus? Você tem vivido uma vida dedicada ao Senhor, uma vida consagrada? Você tem vivido como um verdadeiro eleito de Deus, uma pessoa escolhida por Deus? Será que Deus pode contar contigo para o cumprimento do seu propósito nessa terra? Davi era um escolhido, a Bíblia diz que ele estava de trás das malhadas, ele tinha sido desprezado pelo seu pai. Quando Samuel chegou na casa do seu pai, nós vemos ali que Davi foi desprezado na mesa ali diante de Samuel, o profeta. Ele estava lá cuidando dos carneirinhos, das ovelhinhas do seu pai, era meio que um filho rejeitado. Mas lá, de trás das malhadas, nós já vemos um menino de tenra idade, louvando e adorando ao Senhor Deus de Israel. Amém? Será que nós temos sido adoradores? Será que nós temos buscado a presença de Deus com intensidade? Irmão, por mais que você tenha sido desprezado por pessoas aí fora, por pessoas ao longo da sua vida, se você é um escolhido de Deus, Deus vai derramar graça e óleo sobre a sua vida. As pessoas vão ver que você é diferenciado, as pessoas vão perceber algo especial da parte de Deus em você. E o primeiro fruto da unção de Deus é o auxílio de Deus sobre a sua vida. O auxílio de Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai estar contigo, Deus vai te auxiliar, como diz aqui. Olha só, um herói, e herói aqui é Davi, concedi o poder de socorrer. Deus vai te socorrer, Deus vai te auxiliar do meio do povo. Exaltei um escolhido. Tem um outro trecho de Samuel que diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quantos aqui vão honrar ao Senhor com a sua vida, na sua casa, na sua família, com os seus bens, com aquilo que você tem, com os seus dons, com os seus talentos? Lembre-se, você é um escolhido do Senhor. Você foi chamado antes da fundação do mundo, diz lá em Efésios. Deus te amou, Deus te chamou, Deus te escolheu, assim como escolheu Davi,
tirou do meio do povo e o trouxe à frente da nação de Israel. O segundo fruto que nós vemos da unção de Deus é que eu e você seremos chamados servos de Deus. Fala comigo, eu serei chamado servo de Deus. Irmãos, esse é um dos títulos mais lindos da Bíblia Sagrada. O título mais lindo da Bíblia Sagrada é ser filho de Deus. Está lá em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, a estes Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O maior título que existe na Bíblia é ser filho de Deus. Não é ser pastor, não é ser apóstolo, não é ser profeta, tudo isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, mas não adianta nada se você não for filho de Deus. Todos esses, todos os títulos, tudo aquilo que você conquista nessa terra, não adianta de nada, porque o seu fim vai ser o inferno. Mas depois de filho de Deus, irmãos, um dos títulos mais lindos que nós vemos aqui na vida de Davi, é que Davi, assim como Josué, você pode ver lá em Josué capítulo 1 também, foi chamado o servo de Deus. Amém? Quantos servos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Irmão, será que as pessoas têm visto você como um servo de Deus? Será que as pessoas têm visto uma unção de Deus sobre a tua vida? Será que as pessoas desejam aquilo que você tem? Será que as pessoas te veem como alguém especial, escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe? Será que você se vê assim como um servo do Deus vivo? Um servo do Deus Altíssimo? Será que você tem servido a Deus por onde Deus tem te levado? Será que você tem se empenhado na sua comunidade local, se colocando à disposição dos seus pastores para servir de forma voluntária, de forma linda, sabe? De alguma maneira contribuindo, ajudando, colaborando na obra linda que Deus tem nessa terra? O segundo fruto da unção é isso, serem chamados servos de Deus. Eu não sei vocês, querido, mas eu quero servir ao Senhor. Amém? E sabe como é que você serve ao Senhor? Em primeiro lugar, servindo a sua família. Tem muita gente que adora servir a Deus na igreja, mas na sua casa é um egoísta. Sirva a Deus a partir da sua casa, a partir da sua família. A Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Mas aquele que cuida dos seus, governa bem a sua casa, Deus pode elevar e levantar no seio da igreja, e Deus pode usar poderosamente nas suas mãos. Amém? Será que você, maridão, tem servido a tua esposa? Será que você, esposa, tem compreendido que é um privilégio, é um prazer para você servir a tua casa, o teu marido, os teus filhos? Será que você compreende que o seu serviço é algo espiritual, é algo ungido, é uma unção, é uma graça de Deus sobre a tua vida? Amém? Será que nós, como igreja, temos servido a sociedade, temos servido a nossa cidade? Será que temos feito a diferença nessa geração, irmão? Unção é isso, é servir a Deus, é sermos chamados servos de Deus, é o que diz o versículo 20. Encontrei Davi, meu servo. E olha que lindo a continuação: por ser meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Amém? Tem gente que quer o óleo, mas não quer servir. Irmão, é primeiro o serviço, depois vem o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Fala comigo, o serviço é o que atrai o óleo do Espírito Santo sobre a minha cabeça. Tem gente que quer o óleo, mas não quer servir. Tem gente que quer o óleo, quer a posição, quer o status, quer a fama, quer crescer, quer cargo, quer aparecer para os outros, mas não quer servir, irmãos. No reino de Deus, a Bíblia diz, Jesus diz lá em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Toda vez que você serve, você está dando a tua própria vida, a tua própria essência, aquilo que você é, o teu coração, as tuas virtudes, as tuas qualidades e os teus dons, os teus talentos. Deus vai derramando óleo, Deus vai derramando graça, Deus vai capacitando, Deus vai dando mais, porque aquele que é fiel no pouco, Deus vai dar muito mais, diz a Bíblia Sagrada.
Hudson Taylor, um dos maiores missionários da história da igreja, dizia: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Amém? Será que você tem sido fiel dentro daquilo que Deus tem dado para você, os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, os seus bens materiais? Será que o teu carro é um carro de Deus, para a glória de Deus? Irmãos, nada é nosso nessa vida, tudo é dele. O Filho do homem, que é o próprio Cristo, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Toda vez que você serve, você se torna um agente de salvação. Toda vez que você se doa, se sacrifica, se chama altruísmo isso, alter o outro. Ismo significa uma vida dedicada ao outro, consagrada ao outro. Deus olha lá do céu e fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu vou derramar o meu santo óleo sobre a sua cabeça. O seu prazer está em me servir, o seu prazer está em servir os outros, o seu prazer está em se dedicar totalmente a mim. E aí o óleo virá sobre a tua cabeça, com o meu santo óleo ungir. Amém? Deus viu lá de trás das malhadas um menino que servia o seu pai, que honrava o seu pai natural. Por mais que fosse desprezado entre os irmãos, ele tinha um coração de servo, um coração sacrificial, um coração de adorador, onde ninguém o via, Deus o via. E a Bíblia diz que Deus o tirou de trás das malhadas e o colocou à frente do seu povo. Quando você pensa que ninguém está te vendo, Deus está notando lá no céu. E a tua recompensa virá em nome de Jesus. Além do óleo, da graça de Deus sobre a tua cabeça, é o que diz o texto sagrado. Terceiro fruto da unção é a força de Deus. Amém, irmãos? Quem quer a força de Deus sobre a sua vida? Talvez você chegou aqui nessa manhã cansado, fraquejado, angustiado com alguma coisa que você está vivendo ou passando. Deus vai dar graça sobre a tua vida, meu irmão. Deus é a força da nossa vida. É o que diz o Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida. Do que me recearei, do que terei medo, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei, porque o meu Deus está comigo. O Senhor é a força da minha vida. Será que você pode falar comigo? O Senhor é a força da minha vida. Olha o que diz o 21, a minha mão será firme com Ele. Quantos querem ter a mão de Deus sobre a tua vida? Abençoando, te guiando, abrindo caminhos, abrindo portas, irmãos. A minha mão será firme com Ele, o meu braço fortalecerá. A tua força não será você mesmo, não será outra pessoa, um ser humano, não será o teu currículo. A tua força não é o teu patrimônio, não é o dinheiro que você tem na conta, não é os bens que você adquiriu nessa terra. O braço forte do Senhor te fortalecerá. É o próprio Deus quem vai cuidar de você. É o próprio Deus que vai dar graça e unção sobre você. E você vai poder falar como Paulo: eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus não me tornou vã. Pelo contrário, Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Amém? Fala comigo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Agradeça o Senhor, levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, obrigado pela tua força. Porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu refúgio em tempos de angústia. Irmãos, isso é lindo, isso é tremendo, quando você compreende que a tua força é o Senhor, a força de Deus. É o terceiro fruto da unção que Deus tem para derramar sobre a tua vida. O quarto fruto da unção é a mão de Deus com eles, que eu acabei de falar. A mão de Deus estará sobre a tua vida, abrindo portas, abrindo situações, te guiando, te tomando pelo braço. A própria palavra Espírito Santo, O Espírito Santo, consolador, a palavra consolador significa paracleto. No original, no grego, significa aquele que te toma pelo braço e te guia, que te faz caminhar, que te leva.
Às vezes você fala, pastor, eu não estou dando conta, eu não consigo nem caminhar. Deus vai te levar pelo colo em nome de Jesus. Deus te carrega no colo, irmão, quando você não consegue caminhar. Porque Deus te dá graça, Deus te fortalece. Deus é maravilhoso. Abra comigo o Salmo 91, versículo 14. Me veio agora pelo Espírito, depois nós vamos voltar para cá. Abra aí, Salmo 91, 14. Olha só que coisa linda. Eu acho lindo o final do Salmo 91. Para mim são os 3 versículos mais importantes do Salmo. Você sabe que o Salmo 91 é o salmo mais famoso da Bíblia depois do Salmo 23. Todo mundo quer isso, né? Proteção de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que imprime esse salmo. Eu fiz isso. Eu peguei esse salmo inteiro, plotei, né, em adesivo e coloquei na porta da minha casa. O Salmo 91. Porque é o salmo de proteção, de guarnição, onde o Senhor promete ali te proteger, te guardar, te livrar de todo mal. Desde o primeiro versículo ao versículo 13 está falando de livramento, de proteção, do Senhor te guardando, né? Desde o primeiro versículo ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Quem é onipotente? É Deus. É o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é o Deus que te dá força. Mas eu acho lindo o versículo 14, porque a mim se apegou com amor. Amém? Quantos vão se apegar ao Senhor aqui? Quantos têm fome e sede por Deus? Quantos estão ainda insatisfeitos, no sentido de que querem mais de Deus, querem crescer em Deus, querem amadurecer em Deus, querem evoluir na sua vida cristã? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz a palavra de Deus. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele leva a sério o meu nome. Ele se diz que é crente, porque crê. Ele é discípulo de Jesus, porque segue os passos de Jesus. Ele é um cristão, porque é um pequeno Cristo. Ele leva o nome de Jesus a sério e conhece a seriedade de levar o nome de Jesus no seu fronte. Amém? Porque conhece o meu nome. E olha o 15. Olha as promessas de Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Amém? Olha a promessa de Deus. Deus vai responder você. A resposta de Deus nem sempre é do jeito que você quer, né? Na hora que você quer e do modo que você quer. Deus tem um tempo e um modo específico. Ele é soberano, a sua vontade está acima da nossa, e nós temos que nos submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus. Tem o tempo de Deus e o modo de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele vai te responder. Se você o invocar através da oração, da adoração, eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com Ele. Fala comigo, na minha angústia, Deus promete estar comigo. Os antigos chamavam o dia de angústia como o dia da noite escura da alma. Talvez você já vivenciou esse dia. Um dia, né, o dia mau, como a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir ao dia mau. E tendo nos revestido dessa armadura, permaneçamos firmes, inabaláveis diante de Deus. Mas a Bíblia diz que vai vir o dia mau, vai vir o dia de angústia. Mas a promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se apropriam debaixo da sombra do Onipotente, na sua angústia, diz o Senhor, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, diz o texto, e o glorificarei. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Deus vai ser glorificado na tua vida, querido. Deus vai manifestar a sua graça, a sua glória. O 16 diz, saciá-lo-ei com longevidade, ou seja, longos dias sobre a terra, muita vida, abundância, plenitude de vida. É o que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e lhe mostrarei a minha salvação. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Volta lá para o Salmo 89, versículo 19,
20, 21 já falamos, a mão de Deus estará com eles. Versículo 22, o quinto fruto da unção, seremos livres da aflição. Acabamos de ler isso no Salmo 91. O inimigo jamais o surpreenderá. Olha que coisa linda, gente. Porque você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento. A unção te dá sabedoria, a unção te dá discernimento, a unção te dá capacidade de perceber como o inimigo tem se movido contra você, de como ele age, de como ele faz, as estratégias do inimigo contra a tua vida. Por isso a Bíblia diz, olha que coisa linda, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Ou seja, os homens maus não prevalecerão contra você. As pessoas do mal, as pessoas que o diabo se levantar contra a sua vida, não vão prevalecer contra você, porque você é ungido de Deus, porque o santo óleo de Deus está sobre você, porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. A Bíblia diz que nós seremos livres da aflição. Estaremos livres também de todo engano, é o que diz aqui o 22. Nenhum engano prevalecerá contra você, porque você anda com Jesus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre aqui, dá um glória a Deus. Fala, Senhor, obrigado, porque a tua palavra me liberta de todo engano. Mas será que você tem lido a Bíblia, querido? Você tem lido bons livros? Será que você tem se instruído? Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, pastor Paulo Borges Júnior, ele diz assim: tudo que nós precisamos como discípulos de Jesus é instrução. Fala comigo, instrução. Oséias 4,6 também diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento, a falta de instrução leva a dor e sofrimento. É igual o desequilíbrio. Todo desequilíbrio leva a dor e sofrimento. Mas se você viver uma vida equilibrada, debaixo da instrução, do conhecimento de Deus, Deus promete uma vida abençoada para você. Amém? Deus te livrando da aflição, Deus te livrando do engano do inimigo, do engodo de Satanás, porque você terá a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia diz, o homem espiritual discerne todas as coisas, percebe, julga, consegue compreender todas as coisas do mundo natural e do mundo espiritual, mas ele por ninguém é discernido, nem por ninguém é julgado. Amém? E o grande segredo está na continuação do versículo 15, porque nós temos a mente de Cristo. Coloca a mão na sua cabeça e fala, eu tenho a mente de Cristo. Pastor, o que é a mente de Cristo? É você ter uma mentalidade celestial, é você ter uma mentalidade bíblica, é você viver segundo os princípios e valores do reino de Deus, é você ser um escolhido de Deus e viver uma vida como um filho de Deus e um servo do Deus Altíssimo, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Se você quer ser abençoado, um recipiente das bênçãos de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, irmãos, tenha um coração humilde, um coração quebrantado. Deus jamais vai desprezar esse tipo de coração, e se você tiver esse coração, você será abençoado, livre de aflição, livre do engano. A sétima marca ou fruto da unção de Deus é a vitória sobre o inimigo. Fala comigo, vitória sobre o inimigo. Pastor, onde é que está isso? No 23, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Como diz na Assembleia de Deus, né? Quem quer vitória da glória? Oh, glória! Irmãos, que coisa linda. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para ser um vencedor.
Deus te chamou para te dar vitória, irmão. E o segredo da vitória é uma vida consagrada diante de Deus. Quando você vive uma vida piedosa, consagrada, dedicada, santificada ao Senhor, quanto mais obediente você for, maior a plataforma de autoridade que você tem no mundo espiritual. Sabe quem é temido no inferno? O obediente. O desobediente, Satanás deita e rola na vida dele. Você sabe o que significa a palavra príncipe? Alguém que vive debaixo de princípios. Você quer ser um príncipe de Deus? Uma princesa de Deus? Obedeça aos princípios de Deus. E assim você será um recipiente do óleo, da graça e da unção de Deus. Sabe qual é o demônio que mais afeta as pessoas dentro da igreja? A potestade. E existem potestades que agem na vida de cristãos. Sabe por quê? Porque a potestade, ela afeta aqueles que ferem princípios. Aqueles que quebram princípios dão legalidade na sua vida para que potestades venham e afetem a sua alma, a sua vida, persigam você, de alguma maneira afetem a sua vida. Toda vez que você desobedece, você abre uma porta no mundo espiritual. Por isso nós temos que correr para o arrependimento, a mudança de vida, mudarmos aquilo que nós erramos, falhamos, confessarmos, tratarmos diante do Senhor. Porque toda vez que você fere um princípio, que você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. Sim ou não? Fala comigo, quando eu quebro uma lei de Deus, quem se quebra sou eu. Não é Deus, Deus não se afeta em nada, Deus é perfeito, Deus é imutável, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. O que é a maldição? Tem muita gente que não entende a maldição. Tem muita gente que atribui ao diabo a maldição. Não, o diabo é apenas um agente que Deus permite que haja na vida das pessoas, porque a lei de Deus foi quebrada. A maldição, no contexto bíblico, significa o mal em ação. O mal em ação, porque você quebrou um princípio de Deus, uma lei divina, automaticamente você vai ter uma consequência negativa, e às vezes Deus permite até que Satanás e os demônios te aflijam em alguma coisa, porque você quebrou uma lei e um princípio do reino de Deus. Amém? Por isso nós precisamos ter um coração contrito, humilhado. Nós precisamos viver com o coração em arrependimento. Quando percebemos que falhamos, erramos, temos que confessar, temos que ir correndo aos pés da cruz, temos que pedir perdão pelos nossos pecados, temos que nos converter, ou seja, mudar de direção, mudar de atitude, porque senão aquela porta fica aberta, o inimigo entra, se infiltra, e não adianta culpar o diabo. O responsável é você, somos nós, que quebramos princípios e valores do reino de Deus. Amém? Fala comigo, obediência é a chave no mundo espiritual. Sabe quem é temido no inferno? Os obedientes. Por isso que às vezes você vê aquela irmãzinha doquinha, simplinha, né? Não tem cargo nenhum na igreja, mas é uma mulher de oração, joelho dobrado, obediente, fiel ao Senhor, uma grande mulher, uma grande mãe, uma mulher cheia do Espírito Santo. De repente cai um endemoniado na igreja, os diáconos, os voluntários têm trabalho, de repente chega aquela irmãzinha, sai, em nome de Jesus. O demônio sai na hora. Porque ela tem uma vida dedicada, obediente, consagrada no altar de Deus. Ela não tem às vezes cargo nenhum na igreja, título nenhum na igreja, mas ela tem o óleo fresco sobre a sua cabeça. Ela tem a graça de Deus, ela tem uma vida no altar do Senhor. Ela tem uma vida de obediência, um recipiente de graça, onde ela recebe o favor de Deus, a autoridade de Deus, a bênção de Deus, e a maldição, o mal em ação não tem vez na vida dela. Pelo contrário, ela tem autoridade no mundo espiritual. Amém? Quem quer ser temido no inferno aí, dá um glória a Deus. O segredo é esse, irmãos, é a obediência, ser um príncipe de Deus, uma princesa do Senhor, alguém que vive debaixo dos princípios do reino de Deus.
Sabe aquela coisinha que às vezes você pensa, ah, não, isso aqui eu vou fazer, não faz mal, ah, isso aqui ninguém vai ver. Irmão, Deus está vendo, os anjos estão vendo, os demônios estão vendo, a sua consciência está vendo. Então mude o que tiver que mudar. Esses princípios que estão sendo quebrados dão legalidade a potestades e ações malignas do inimigo contra a sua vida. Quebre todo o poder do inferno sobre você e viva como um servo de Deus, para a glória de Deus. Quem quer ter vitória sobre o inimigo? Quem quer vitória da glória? Aleluia! Outra marca, outro fruto da unção é a fidelidade e a bondade de Deus. Fala comigo, fidelidade e bondade de Deus. Versículo 24, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Olha que coisa linda. Se você quer ser poderoso no mundo espiritual, deseje isso sobre a tua vida, a fidelidade, a bondade de Deus te acompanhando. Olha o segredo do Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa de meu Deus. Quem não vem na casa de Deus, não tem como habitar seguro. Quem não vem na casa de Deus, infelizmente não consegue desfrutar da fidelidade e da bondade de Deus. Irmãos, a vida cristã não é virtual, é real. Amém? Tem que vir na igreja. Crente que não vem na igreja pelo menos uma vez por semana é um crente meia boca. E eu falo como profeta de Deus. Pelo menos uma vez na semana você tem que participar de alguma programação da igreja. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão. Vida cristã é a vida uns aos outros. Depois da pandemia, parece que os crentes perderam a aliança com Deus, o compromisso com o Senhor. Parece que vão na igreja uma vez por mês. Tem ovelha que vem uma vez a cada 3 meses. Como é que é a bênção de Deus sobre a tua vida, irmão? Se você peca no básico, que é a aliança e o compromisso com o teu Deus. Como é que está a tua aliança com Deus, irmão? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Não seja um crente meia boca, né? Um crente sem vergonha, não. Seja um crente de verdade, um crente de aliança, um crente comprometido. Nós temos na nossa igreja uma irmãzinha de 83 anos, irmãos. Ela vai em todas as programações que a igreja tiver. 83 anos, o marido dela tem 93, tem Alzheimer. Ela paga uma pessoa para cuidar do marido, para poder estar em todas as programações da igreja. Aquela mulher é um exemplo para mim. Eu já honrei ela na frente da igreja. Falei, ó, irmão, vocês pensam que vocês têm problema? Olha aqui a nossa irmã. O marido tem Alzheimer, 10 anos mais velho que ela, mas ela está aqui. Consagrada, dedicada, uma alegria, sabe, servindo ao Senhor. É uma das pessoas que mais abraça a gente na igreja. Ela poderia estar lá entruncada na sua casa, reclamando da vida, murmurando. Pelo contrário, ela é um exemplo de fé, um exemplo de compromisso, um exemplo de aliança com Deus. Que mulher preciosa. Ela sai de casa em casa, ela vai visitando os vizinhos, vai falando de Jesus para as pessoas. Uma pessoa comprometida com o reino, não tem cargo nenhum na igreja, irmão, mas é uma bênção no reino de Deus. É ungida do Senhor, é consagrada a Jesus. Tem uma fome, ela me impressiona pela fome e sede das coisas de Deus. Ela fica encantada, ela vibra com as coisas de Deus. Quando é que foi a última vez que você vibrou com uma coisa de Deus, irmão? Uma palavra que você recebeu, com o culto que você participou. A nossa tendência é entrar no piloto automático das coisas de Deus, na vida espiritual. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém? Fala comigo, piloto automático. Está amarrado em nome de Jesus. Nós temos que desfrutar da presença de Deus. Nós temos que perceber o óleo que escorre. Nós temos que ser cheios da graça de Deus. E nós precisamos ter compromisso e aliança com o Senhor. Amém?
Nona marca, influência no mundo, versículo 25, já estou terminando. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Mar e rios aqui é um símbolo dos meios de navegação que existiam naquela época. Uma cidade que tinha portos no mar ou nos rios, era uma cidade influente. Ou seja, olha a marca que a unção vai deixar em nós, a influência no mundo. Se queremos prosperar, se queremos ser abençoados e abençoadores, precisamos da unção de Deus. Quanto maior a unção de Deus na nossa vida, mais diferença nós vamos fazer na vida das pessoas, amém? Liderar é isso, liderar é influenciar, já dizia John Maxwell. Liderar é ser uma bênção na vida das pessoas. Todo cristão foi chamado para liderar alguma coisa. Todo cristão foi chamado para influenciar pessoas. O que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para impactar a vida das pessoas. Deus te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas, mas só faz a diferença quem estiver cheio do óleo da unção do Senhor. Como é que está a tua influência na vida das pessoas? Será que você tem influenciado as pessoas positivamente ou negativamente? Como é que você quer ser lembrado no final da sua vida? Como alguém que resolveu o problema das pessoas e seus? Ou como alguém que causou problemas na vida das pessoas? A sua influência é negativa ou positiva? É para a glória de Deus ou desonra ao Senhor Jesus? Deus te chamou para ser ungido e influenciar o mundo. Fala comigo, Deus me chamou para influenciar o mundo. E a 10ª marca da unção, ou fruto da unção, é o poder salvador de Deus. Está no versículo 26, ele me invocará, dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da salvação. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Olha a aliança aqui, gente. Olha o compromisso com Deus. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias no céu. Amém? Então aqui está falando de um Deus relacional, de um Deus pessoal, de um Deus que se coloca como Pai na nossa vida e nós somos seus filhos. Um Deus de relacionamento pai e filho. Talvez você não tenha tido um pai exemplar, um modelo de autoridade legal, mas Deus é um pai perfeito. Deus é um pai bondoso, Deus é um pai maravilhoso, Ele supre as nossas carências. É nele que podemos ser curados, restaurados, nesse relacionamento entre filho e pai, pai e filho. A Bíblia promete esse relacionamento paternal, esse coração amoroso de Deus. A Bíblia promete que Deus vai te exaltar, Deus vai te dar autoridade, você participará da aliança de Deus. E essa aliança com Deus, essas promessas de Deus, não é somente com você, também vai ser com a sua descendência. Amém? Olha o que Deus diz para Abraão, Gênesis capítulo 12. A Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro Deus diz a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Amém? Quem quer ser uma bênção aí em nome de Jesus? Agora logo em seguida ele diz, por que eu quero te fazer uma bênção? Para que você seja uma bênção para todas as famílias da terra. E nós sabemos através da Bíblia que através de Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoados mediante a fé de Abraão. A tua fé, querido, vai fazer com que a tua casa seja abençoada, a tua descendência seja abençoada, os teus filhos serão poderosos sobre a terra, diz a palavra de Deus. Atos 16 diz, se creres serás salvo tu e a tua casa. A bênção de Deus não é individual, ela é coletiva.
ela é para toda a família, toda a casa, toda a descendência, nessa relação paternal com Deus, nessa intimidade com Deus, nessa aliança, nesse compromisso com Deus, além da unção, que é esta capacitação sobrenatural de Deus, meu irmão. Deus vai abençoar você e toda a tua casa. E eu quero ser como Josué, hoje diante de você. Final de Deuteronômio 31:19, a Bíblia diz: eis que coloco sobre vós os céus e a terra como testemunhas, a bênção e a maldição, a vida e a morte eu coloco diante de vocês. Escolhei, pois, a bênção e a vida, para que vocês e toda a sua descendência seja abençoada pelo Senhor. Será que você pode se colocar de pé diante do Senhor? Vamos fechar os corredores, dê a mão para o irmão que está do seu lado, vamos orar, invocando a bênção, a unção do Senhor sobre a tua vida. Quem foi abençoado aqui, dá um glória a Deus. Quem recebeu essa palavra para chacoalhar a tua vida, para que você seja uma bênção nessa geração, para que você seja uma bênção na cidade de Brusque, para que você seja um agente de milagre, da graça e da glória do Senhor nesse lugar. Feche os seus olhos, comece a orar pelo irmão que está do seu lado. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora então você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.